90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, a Casa da Opinião, a pedra fundamental do grupo. Bom, que dia do trabalho é esse, não é? Mas que dia terrível do trabalho é esse. Sempre que há o dia do trabalho, a gente vem dizendo de uns tempos a essa parte, desde a grande recessão do ano passado, que não há muito motivo para o trabalhador comemorar. Mas agora, com a crise mundial, a pandemia do coronavírus, não há mesmo motivo nenhum para comemorar. Se o quadro é péssimo agora, a tendência é piorar com os números dados pelo senhor ministro, que acredito sejam até superados, né? De 1.000 mortes por dia, quando o ministro simplesmente falou, sem alterar a voz, sem alterar os gestos, comentou calmamente, como ele sempre faz. Dizem até que ele está desesperado, eu não acho, acho que é o jeito dele mesmo. Analisa friamente os dados técnicos da coisa e fala. Diferente do Mandetta, que fazia poesia, apologias e coisas que tais, e fazia politicagem. Não é? Então ele falou calmamente, nós podemos chegar a 1.000 casos por dia. No aspecto da vida, a gente vai perder vidas pra caramba. Isso é uma coisa mais do que clara. Uma pessoa morta já é uma tragédia. Várias, então. Imagine você. No aspecto da vaga de trabalho, fica claro, absurdamente claro, que a situação só tende a piorar. Melhorar não vai. Porque à medida que o número de mortos estiver aumentando, óbvio que quem está fechando vai ter mais motivos para continuar fechando. Estava lendo agora há pouco no New York Times uma declaração do Trump. Ele falou 2 vezes sobre o Brasil essa semana. Na última delas, ele volta a colocar o Brasil como um país de alto risco e volta a colocar o Brasil na lista, pelo menos dele, de viagens que deveriam ser imediatamente suspensas, como ele já fez com a Europa, já fez com a China, não seria novidade nenhuma. Mas lá, antes do ministro falar aqui, que nós teríamos 1.000 casos por dia, pode chegar mais do que isso. Lá, onde tem 1 milhão de pessoas contaminadas, 63 mil mortos, os caras têm 30 milhões de desempregados. Chegando bem próximo, bem perto já de passar a recessão de 2008, da quebra dos bancos, e chegar ao crack da Bolsa de Nova York, que foi o maior pandemônio, né? Logo depois também de uma epidemia em 1918 da gripe espanhola, 12 anos depois, é que a gripe começou em 18 e teve, na realidade, uma segunda onda, que matou 40 milhões de pessoas naquela época. E antes disso havia a Primeira Guerra Mundial, que foi uma barbárie também, morrendo gente pra caramba. E logo depois, o crack da Bolsa de Nova York. Mas os americanos estão perto disso. Se eles estão perto disso, eu acredito que os 13 milhões de desempregados que nós estamos aferindo já sejam muito maiores do que os simples números apurados, não é? Porque quantos informais já são informais há muito tempo que nem são computados nessa lista aí? Porque o cara saiu do campo de trabalho e virou informal, então ele não entra nessa lista. A gente deve ter muito mais gente desempregada e que vivia como autônomo. E que agora nem autônomo mais consegue ser porque não tem ninguém para vender, não tem ninguém para negociar, o ambulante não tem ninguém para vender, o motorista de aplicativo, o motorista de táxi não tem ninguém para vender. Então, que dia do trabalho é esse, hein?
O Dia do Trabalho no Brasil, na verdade, dificilmente foi para ser comemorado. É que o brasileiro comemora qualquer coisa, mas trabalho no Brasil nunca foi o forte de governo nenhum. Essa é a grande realidade. Repito, o ano passado muita gente já morreu de fome por causa da pior recessão econômica da nossa história. Se os americanos estão falando lá em 2008 e voltam lá atrás para a década de 30, no século passado, a gente está falando do ano passado. Então, imagine um ano depois da crise, da grande crise. É como se a gente tivesse vivido a crise da Bolsa há um ano. E, em cima disso, uma crise terrível, uma crise lamentável. Então, aquele montão de gente que eu vi na rua ontem, desautorizando completamente a quarentena do governador Dória, não é? E batendo com aquilo que o Trump já dizia sobre o Brasil. Ontem ele falou de novo, ele falou assim, olha, o presidente do Brasil é um bom homem, eu gosto dele, é meu amigo, mas o Brasil está vivendo um surto quase que vertical e não caminha para boa coisa, não é? Mas, mesmo assim, uma coisa é você enfrentar 30 milhões de desempregos numa economia que é a maior economia do mundo. A outra coisa é você enfrentar milhões de desempregados, que são muito mais que 13 milhões, milhões de miseráveis, que são muito mais de 16 milhões, num país que vinha saindo de uma crise, que é um país emergente e pobre. Pouca gente rica de um lado e a maioria sem dinheiro nenhum. Onde isso vai parar, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque com a fome veio o desespero. Você viu ontem as filas que se formavam na frente da Caixa para pegar um dinheirinho, que são R$600 já esmagados aí pela alta do dólar. Concorda comigo ou não? Quando chegar na mão do cara não vai valer mais nada. A gente mostrou e vai continuar mostrando o desespero do brasileiro, que a gente vem mostrando faz tempo, não é de agora não, e não poder comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. A dona Eunice, com quem eu falei há algum tempo, disse que já está fazendo escambo, que é a famosa troca. Você tem 1 quilo de arroz aí? Eu tenho. Ah, eu não tenho arroz, mas eu tenho 1 quilo de feijão. Você me dá metade, eu te dou metade, a gente faz um arroz e feijão. Ovo, não dá nem para pensar em comprar o preço que está o ovo. Uma bandeja de ovo, dependendo do lugar, você paga 24, 25 reais. O ovo virou a galinha dos ovos de ouro para esses mercados. Que, aliás, estão ganhando dinheiro pra caramba, continuam ganhando uma grana impressionante. Estão faturando mais do que banco em crise. É a única vez que eu não vejo banco ganhar tanto com crise, porque banco sempre ganhou com crise. Tá? Sempre foi o que mais ganhou com crise. Dessa vez é mercado e farmácia. Então, amigo, o que há para comemorar nesse Dia do Trabalho? Quase nada. Porque eu duvido, pelas palavras aí do Bruno Covas, do secretário dele, o Edson Aparecido, se o Dória abrir boa parte das coisas no Estado, ele não vai abrir. O Davi Uip já deixou claro que vai prolongar a quarentena. O Bruno Covas vai deixar fechada a cidade, porque ele vai argumentar que a circulação é muito grande e que o número de casos está em alta. Isso já era previsto. Isso já era claramente previsto, mas profundamente previsto, né? Porque o número de casos ia subir. Se aconteceu na Itália, se aconteceu na Espanha, se aconteceu na França, se veio lá da China, se aconteceu menos na Coreia, se aconteceu em 123 ou 120, são 123 países do mundo, acho que só não tem no Alasca essa porcaria desse coronavírus, mas se aconteceu em proporção grande nas maiores economias europeias e atingiu as duas maiores economias do mundo, a China e os Estados Unidos, por que é e como é que a gente ia ficar fora depois daquele carnaval que nós fizemos aqui,
que deve ter contaminado gente pra caramba. Agora se fala em isolamento total. Lá no Maranhão, infelizmente, temos o lockdown. Mas aqui no Carnaval tinha 15 milhões de pessoas das ruas de São Paulo. Uma cidade que há pouco tempo no Carnaval comemorava que tinha o maior número de foliões do Brasil. E já tinha o coronavírus. Eu mostrei, numa sequência de fatos que eu alertava durante aquele carnaval, que era uma barbaridade fazer aquele carnaval com um vírus que a gente não sabia o que era, que não sabia qual era a forma de transmissão do vírus, mas já se dizia uma transmissão rápida. Eu mostrei, está gravado, eu mostrei várias vezes lá na Bandeirantes. Ô Garrafa, vê se tem os pronunciamentos que eu fiz aí, se você encontrar, tudo bem. Se não encontrar também, tudo bem. Eu avisei várias vezes, eu fui um dos primeiros caras a falar aqui no Brasil que aquela epidemia poderia virar pandemia e que era um risco, de repente, a gente colocar aquele montão de gente na rua. Aqui no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, em quase todas as cidades brasileiras. Com o vírus comendo solto, um monte de gringos saiu de lá, de países que já eram altamente contaminados, primeiro porque gostam do carnaval do Brasil. Segundo, porque fugiam do vírus. Vamos aproveitar e dar um pé disso aqui. Vamos lá para os trópicos, um país ensolarado, cheio de gente alegre, em pleno carnaval, e de verdade a gente está longe do vírus. E muita gente saiu daqui e foi visitar os países que já eram infectados. Foram ver a Torre Eiffel, foram ver o Coliseu de Roma, né? Foram ver as belezas de Madrid na Espanha, ou Barcelona na Espanha. Então veio o gringo contaminado pra caramba de lá pra cá, e saiu o brasileiro daqui pra lá, para se contaminar lá e voltar contaminado. Tanto que o primeiro caso que foi detectado, pelo menos oficialmente, foi no Hospital Albert Einstein, de um cidadão que tinha vindo da Itália e que foi testado positivo para o coronavírus. Acho que um dia antes tinha dado uma festa para 30 pessoas na casa dele. Ele foi o paciente zero? Provavelmente não. Deve ter tido mais casos antes. Não é? Manaus, que está vivendo uma crise terrível, fica pertinho lá de Miami, mais próximo do que de São Paulo. Muita gente saiu de lá e se mandou para os Estados Unidos. O Ceará, por exemplo, tem muita gente que vai mais próximo do que vir para cá, é bem pertinho em termos geográficos, né, de avião. Avião, aquela coisa que voava antigamente e que agora não voa mais, né? Não sei quanto de frota deve estar parado de avião no chão. Só a Boeing vai demitir 16 mil trabalhadores. Olha que boa notícia no Dia do Trabalho. A maior companhia de aviação do mundo vai demitir 16 mil trabalhadores. Só isso, mais nada. No Ceará, o cara dá um pulinho na Europa e volta. Com essa história de brasileiros darem um pulinho na Europa e voltarem, e com essa história de carnaval de rua, que os prefeitos e governadores ficavam vibrando de que era o maior carnaval de rua que nós tivemos nos últimos tempos, o Bruno Covas, por exemplo, não foi para a rua, pelo menos, até por causa do tratamento que ele estava fazendo, não me lembro, mas o governador que fechou São Paulo pulou o carnaval aqui em São Paulo. Eu me lembro dele dançando o carnaval e daí por diante. E outros fizeram em outros estados porque não se atentaram para o problema, para a gravidade dessa epidemia. Depois acordaram a tempo e viram que a coisa era séria mesmo. Mas o próprio Trump disse, o Brasil está numa situação ruim. Quando ele falou aquilo lá, eu disse assim, se esse cara tem provavelmente o maior sistema de inteligência do mundo, não sei se é o maior do mundo, porque Israel é muito bom, a Rússia tem um sistema muito bom de inteligência, agência secreta e daí por diante. Outros países têm de primeira qualidade, principalmente países que combatem ações terroristas, França e daí por diante, não é? Mas se o cara que é o presidente da maior nação do mundo está lá e fala assim,
o Brasil está mal, é porque a gente devia estar mal mesmo. Logo depois, o ministro ontem falou que a gente pode ter 1.000 casos por dia. Eu acho que o ministro está errado, eu acho que a gente vai ter mais de 1.000 casos por dia. Eu não sei se eu li bem, eu vou pedir auxílio aos universitários aqui, no caso Garrafa, para ver quantas pessoas são contaminadas por dia nos Estados Unidos. Tá? Quantas pessoas são contaminadas por dia? Que tem um monte de gente curada também. Não vai dizer que só tem gente morrendo e gente indo para o hospital. Mas se tem 1 milhão de casos, mais de 1 milhão de casos, hoje nós temos 3 milhões e 300 mil pessoas, ou coisa assim, ou 600 mil pessoas contaminadas no mundo inteiro, mais de 200 mil mortes, a maioria delas nos Estados Unidos, que atinge a cifra de quase 65 mil mortos. O que deve ter de gente contaminada por dia nos Estados Unidos é um negócio assim impressionante. Deve ser o quê? 20, 30 mil casos por dia de contaminação? Nós vamos achar já e passamos para você. Então que a situação é crítica, mas ainda continuam politizando o raio da doença. Esse é o grande detalhe. Você não pode politizar a doença que mata pela patologia, por ser um vírus assassino, que até agora estão tentando uma vacina em meses, que só pelo fato de ser uma pesquisa que vem lá de 2003, do mesmo tipo de vírus que desencadeou a gripe aviária lá na China e que foi contida rapidamente por ação da própria China e por ação da Organização Mundial de Saúde. Morreram 800 pessoas naquela epidemia, chegou a ser quase que pandemia da gripe aviária. Esse bicho é a mesma coisa, com uma mudança na sua cadeia genética, e só essa mudança que nós precisamos descobrir, que vai demorar, se não der certo a vacina de Oxford, né, que vai demorar aí pelo menos um ano, de 1 ano a 2 anos para descobrir a vacina. E sem vacina não tem remédio. Os remédios que tem aí, eles podem ser paliativos, mas nenhum se provou totalmente eficiente no combate ao coronavírus. A maioria toma um remédio, é curada e acha-se que é por causa do remédio, mas na verdade funciona mais como placebo. Placebo é aquela coisa que você dá para enganar o cara. Dá um comprimido de açúcar ou qualquer coisa lá, e o cara acha que está tomando um remédio para curar a doença. Remédio não tem mesmo. Tem remédios que se aproximam de cura, como a hidroxicloroquina, a azitromicina, Remdesivir, passam perto da cura, mas não matam o bicho. Com certeza absoluta não foi provado em lugar nenhum do mundo. Toda essa crise que nós estamos enfrentando nos leva a um dia do trabalho terrível, triste demais, já com 13 milhões de desempregados em dados oficiais, que são muito maiores do que esses dados oficiais. Olhe lá se a gente não estiver beirando o que os Estados Unidos estão batendo com 30 milhões de desempregados. Olhe lá, hein? Olhe lá. Porque eu já disse, na recessão do ano passado, muita gente perdeu o emprego e não arrumou emprego, não. E muita gente já não faz parte dessa nova estatística aí. Porque o cara já tem um trabalho dele, é ambulante, e daí não faz parte. Ele é motorista de táxi, motorista de aplicativo, ele montou uma pequena empresa. Então não faz parte mais dessa estatística, não está lá, não consta como desempregado. Então você imagina o rumbo que nós temos aí. Aí, Datena, mas como é que você explica numa situação tão grave, e aí é que está o perigo, numa situação tão grave, de repente o estado de São Paulo, com o Dória fechando o estado de São Paulo quase que inteiro, não é lockdown, mas é quarentena, lockdown é lá no Maranhão. Como é que você explica esse povão na rua? Isso é bem conhecido do trabalhador brasileiro, principalmente do desempregado. Tá? Isso é facilmente explicável. É desespero, é falta de esperança, é falta de comida. E mesmo no meio dessa situação desesperada, tem gente que rouba esses caras. Tem uma denúncia do Agostinho, porque não é possível tanta gente não receber o dinheiro
que tem e que foi enviado pela Caixa e pelo Banco do Brasil e daí por diante, e por algum motivo não chegou na mão do cara, ou então, por algum motivo, realmente houve problemas no aplicativo da Caixa, que teve lá um recorde absoluto de acessos que eles não esperavam, nem o Ministério da Cidadania, nem a Caixa, nem o Dataprev, esperava que quase que o Brasil inteiro entrasse lá para pedir o auxílio emergencial, porque nós estamos matando cachorro a grito, não é? Então os caras foram pegos de surpresa, mas tinha que ter alguma coisa errada no meio do caminho. Ontem a gente já deu alguns golpes aí em cima disso aí. Gente tomando dinheiro, por exemplo, de uma senhora que tem cirrose, doença cardíaca, é diabética e a mãe de 2 filhos. Foi receber o auxílio, aí disseram para ela, não, o seu auxílio foi sacado num banco que fica a 4 quilômetros aqui. E a mulher com todas essas doenças, obviamente, com dificuldade de caminhar, estava com andador. Acho que era Camila o nome dela. Me deu uma tristeza tão grande no peito, como eu venho acompanhando nessas filas desesperadas. Então, sem esperança, o povo vai para o desespero. O que tinha de carro ontem em São Paulo apresentava-se como uma véspera de feriado. E o que tinha de carro anteontem em São Paulo apresentava-se como uma antivéspera de feriado. Acho que o pessoal falou, vamos embora, vamos beber, vamos fazer churrasco, vamos visitar a mãe. O que isso vai provocar? Mais contágio, é uma coisa óbvia, entendeu? E no meio dessa situação toda, a maioria desses políticos fica fazendo política, fica, na realidade, querendo uma boquinha lá em 2022 como presidente da República, não é? Estão querendo empichar o Bolsonaro pelos crimes que ele possa ter cometido? É claro que sim. Se ele cometeu algum crime, é por isso. Mas, na verdade, estão querendo empichar o Bolsonaro para acabar com o fantasma do Bolsonaro de vez, né? E ter o Bolsonaro fora da disputa lá em 2022. Se ele errou, ele vai pagar por isso. E o Moro diz que tem provas. Olha, outra coisa sobre esse Moro. O Freixo disse uma coisa, o Ciro disse outra coisa, são caras de esquerda, não são caras de direita, não. Que desaguam no mesmo mar. Não é? São rios que desaguam no mesmo mar. Se o cara tem provas contra o presidente, e o cara era ministro da Justiça, que ele estava reunindo provas contra o presidente dentro do governo? Claro que o cara queria que o presidente caísse. Claro que quando ele saiu e produziu falas que denotam algum tipo de crime, ele, como juiz que foi, sabia o que estava falando porque achava ter provas para apresentar contra o senhor presidente da República. Então era um traíra dentro do governo, mais um dentro do governo. O outro era o Mandetta, entendeu? Quer dizer, merecia ser mandado embora mesmo. Estava querendo menos ser ministro da Justiça e muito mais ministro da Injustiça. Porque se ele estava produzindo, se ele já tem provas contra o presidente, ele não falou, vou levantar provas, não. E a acusação de dentro do Palácio, o Moro fazia investigações seletivas. Ele investigava quem ele queria e quem ele não queria, ele não investigava. Se o decano Celso de Mello pediu para o Moro depor nos próximos 5 dias, ele disse que já tem prova contra o presidente da República, então ele estava conseguindo provas dentro do governo e mais interessado em conseguir provas dentro do governo e preparar uma saída do governo e colocar frases depois dele achar que tem essas provas, quero ver se ele vai apresentar, porque ele disse que não vai ser taxado de mentiroso, mas está claro que ele estava mais produzindo provas dentro do governo contra o senhor presidente da República do que praticamente defendendo os fracos e oprimidos e lutando contra o crime organizado e daí por diante. Estava preocupado com a biografia dele. Acho que foi o Ciro que disse isso aqui, alguém mais disse, não sei se o Freixo disse também. Estava preocupado com a história dele. Como o Ciro disse,
o cara virou um monstro de uma hora para outra político, né? Porque era um juiz de primeira instância que cresceu com a Lava Jato, virou símbolo do combate à corrupção e, de repente, é odiado por parte da esquerda, boa parte da esquerda, porque ele colocou, entre outros, o Lula na cadeia e dizem que fornecendo provas, fornecendo caminhos para que colocassem aí pessoas da investigação para os procuradores, o que é absolutamente ilegal, o juiz tem que ser isento, não é? Por isso que tem tanta gente também dentro do próprio Supremo que não pode ouvir falar do Moro, mas que agora, no embate entre justiça e executivo, parece se colocar do lado do Moro, mesmo porque o presidente Bolsonaro, ele é bélico, ao invés dele tentar uma saída política, ele vai e senta ao pau no ministro Alexandre, e aí é claro que o corporativismo aparece. Os senhores juízes vão ficar do lado do Alexandre e complica-se uma situação que já vinha sendo arrumada da parte militar, que cerca lá o presidente Bolsonaro, com o Supremo, para que não houvesse uma crise institucional que o próprio presidente disse que quase aconteceu. No meio disso tudo, a gente vê o que é que a política pode produzir num quadro onde a gente tem desempregados morrendo de fome, gente sem esperança, torna-se um país volátil e perigoso, não é? Porque gente sem esperança faz tudo, até viajar, como deve ter viajado, inclusive com um acidente sério que nós tivemos aqui na Castelo, pertinho de casa, no quilômetro 44, não é? Com uma pessoa morta até ontem, porque havia 6 feridos e 2 graves, outros menos graves, mais graves, e mais outros feridos. Então não sei se morreu mais gente. Então, se você tem acidente de ônibus, engavetamento no dia anterior, e aquele mundão de carro anteontem, principalmente ontem, que foi recorde de trânsito em São Paulo, significa que o cara já não está mais nem aí. E não está mais nem aí na curva de ascendência, né, na curva de subida para a crise, significa que as pessoas não acreditaram nas medidas do governo de São Paulo, ficaram desesperadas porque estavam com pequenas empresas fechadas e umas não vão abrir nunca mais, outros que perderam emprego em pequenas empresas não vão ter um bom tempo emprego, empresas grandes já sendo combalidas por uma crise que está arrebentando com a economia mundial. Se você fala em queda de PIB nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Alemanha, na China, em todo lugar, você imagina a quebra do nosso PIB. E não tem outra coisa o que fazer, você não pode deixar gente para trás, você tem que passar a mão em tudo que tem de conta pública, de dinheiro público, e gastar de verdade. Não gastar, porque nunca se falou em reforma política. Para que tanto político no Brasil e cada político para que tanto assessor? Possivelmente para fazer rachadinha, tem 7, 8 assessores, para dividir grana e daí por diante com esses caras e ganhar muito mais. Porque quanto custa um deputado, por exemplo, para o governo federal? É coisa de milhão. Mas o salário dele é 36 mil, aí tem gasolina, tem passagem de avião, 8 assessores e daí por diante. Então, se você enxugasse o Estado brasileiro há muito mais tempo, isso em todos os setores, hein? Não é só no setor político, não. É claro que a situação seria diferente, haveria mais dinheiro para você atender essa crise, sem a necessidade que o Paulo Guedes colocou, que é premente, de emissão de dinheiro e que vai causar problema lá na frente, com certeza. Mas lá na frente, a gente nem sabe o que vai ser, porque o que está acontecendo agora é o de sempre. Quem se ferra é o pobre e no dia do trabalho, quem não tem trabalho e nem esperança é o trabalhador. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.